Candinha aparece toda assustada e a Olga pergunta o que ela tem e por que ela está tão assustada. A Malu entra em desespero e pergunta o que foi que aconteceu com o filho dela. A Candinha diz que não aconteceu nada com o bebê dela. Ele está muito bem, mas a Malu tenta correr para o quarto para verificar. A Candinha segura ela e diz que ele está no quarto. A Malu pergunta quem está no quarto, é o Omar? A Candinha diz que não, que é o outro, o São Romão, e deixa a Malu apavorada. O Miguel, por sua vez, está curtindo seu filhinho e a Malu sai correndo para o quarto e ao chegar lá, ela pergunta logo o que ele está fazendo ali. O Miguel questiona ela por que foi que ela disse que o bebê tinha morrido. O Miguel pergunta como que ela poderia pensar que ele faria isso e pergunta se ela acha que ele poderia abandonar o seu próprio filho, que é sangue do seu sangue, e afirma que esse menino não é uma criança qualquer, é filho dele e ele não está disposto a renunciar a ele. É aí onde a Malu pergunta quem foi que disse que ele é filho dele. Tudo começa com a Candinha ouvindo seu radinho e acaba tirando aquele velho cochilo, mas ela acorda com a campainha tocando e vai abrir a porta, mas ela se confunde toda e toda atrapalhada ela tenta abrir a porta do guarda-roupa ao invés da porta da casa. Depois a Candinha sai resmungando e perguntando se é o Leopardo novamente. Ao abrir a porta, ela dá de cara com o João Miguel, que já invade e deixa a Candinha assustada. Ela aponta para o João Miguel e grita: "Credo e cruz, sai o diabo e entra Jesus." Depois ela manda o Miguel ir embora porque a Malu não está ali. O Miguel pergunta à Candelária por que tanta aflição. Ela responde que ele não tem nada o que fazer ali na casa dela. O Miguel pergunta se ela tem certeza. A Candelária diz que claro que tem, porque a Malu disse, só que antes que ela termine a frase, o Miguel corta e diz que não está nem aí para o que a Malu disse. O que ele quer, na verdade, é ver o filho dele e pede que, por favor, ela traga o menino. A Candelária tenta enrolar tudo e diz que ali não tem nenhum bebezinho, mas o Miguel, que não está com paciência, invade o quarto e procura pelo seu bebezinho. E nisso a Candelária dá um daqueles seus gritos escandalosos e manda ele esperar, mas o Miguel não está nem aí, o que ele quer é ver o seu filho. Então ele entra no quarto e ao entrar no quarto ele dá de cara com o seu filho e fica muito emocionado. A Candelária tenta impedir ele, mas não consegue. Depois até ela se emociona. O Miguel se ajoelha e olha bem para o seu filho. E depois de um mês se olhando, a porta bate e a Candinha corre para ver quem é. Então é a Malu que chega nesse exato momento e diz que acredita que a Candinha deve estar no quarto fazendo o filho dela dormir. A Candinha aparece toda assustada e a Olga pergunta o que ela tem e por que ela está tão assustada. A Malu entra em desespero e pergunta o que foi que aconteceu com o filho dela. A Candinha diz que não aconteceu nada com o bebê dela. Ele está muito bem, mas a Malu tenta correr para o quarto para verificar. A Candinha segura ela e diz que ele está no quarto. A Malu pergunta quem está no quarto, é o Omar? A Candinha diz que não, que é o outro, o São Romão, e deixa a Malu apavorada. O Miguel, por sua vez, está curtindo seu filhinho e a Malu sai correndo para o quarto e ao chegar lá, ela pergunta logo o que ele está fazendo ali. O Miguel questiona ela por que foi que ela disse que o bebê tinha morrido. A Malu pergunta quantas vezes vai ter que dizer a ele que não quer mais nada com ele. O Miguel, revoltado, diz que ele já sabe disso e que ela não se preocupe, que ele não veio até ali para dar o gosto a ela dela poder repetir tudo isso novamente. A Malu diz que ele não tinha nada de ter vindo ali, porque já faz muito tempo que eles terminaram, faz mais de um ano. O Miguel retruca e diz que faz muito mais, porque ele começou e terminou naquela noite em que eles se encontraram, na noite que para ela se tornou um pesadelo, na noite que ele ganhou o ódio dela e o seu desprezo. A Malu pergunta então por que ele voltou se não há nada entre eles dois mais. O Miguel responde que é claro que há sim, não há mais amor e boas recordações, mas que há uma coisa muito mais importante do que isso, há um filho. Mas a Malu diz que isso não tem nada a ver com ele.
O Miguel pergunta se ela está louca e se ela pensa que vai impedir a paternidade dele, ela está muito enganada e diz que ela fez muito mal em esconder o filho dele. E depois o Miguel pergunta a ela essa história de desaparecer, se isso foi para que ele não soubesse. E além disso, ela ia se casar com o Omar e pergunta o que ela pretendia com isso, que outro homem reconhecesse o filho que é dele e tivesse o sobrenome e a proteção de outro. A Malu responde que para isso ele não sente falta, porque ele não sente falta de nada. Para isso ele tem de sobra o amor da mãe dele. O Miguel se revolta mais ainda e diz que ele precisa de um pai e isso ele tem. A Malu, por sua vez, manda ele ir embora e não voltar mais, mas o Miguel está decidido a não fazer isso. E já do lado de fora, a Candinha está muito nervosa e diz que eles estão brigando muito feio. A Olga pergunta por que ela deixou ele entrar. A Candinha responde que não imaginava que era ele e que além disso ele entrou e não deu tempo ela fazer nada. E de volta ao quarto, a Malu está falando um monte de desaforo ao Miguel e diz que ele não tem que se meter na vida dela e nem do filho dela, porque ela nunca pediu nada a ele. O Miguel manda ela dizer isso para um estranho e não para ele. A Malu diz que fala isso para ele sim, porque foi ele que veio ali se meter na casa dela. O Miguel responde que veio ali por direito e ainda mais por dever. A Malu pergunta que dever. O Miguel fala que é de tomar conta do filho dele, por isso a responsabilidade dele como pai. A Malu responde que ela e nem o filho dela está pedindo nada a ele e manda ele prestar bem atenção porque ela não vai querer a ajuda dele e não vai aceitar nada que venha dele. O Miguel responde que ela não precisa se preocupar porque a ajuda dele não será para ela e sim para o filho dele. A Malu não se cala e diz para ele saber de uma vez por toda que o filho é dela e ele vai ter tudo porque é ela quem vai dar a ele. É por isso que ela está se esforçando e trabalhando. E se isso for a preocupação dele, ele pode ir embora e esquecer que ele existe. O Miguel pergunta como que ela poderia pensar que ele faria isso e pergunta se ela acha que ele poderia abandonar o seu próprio filho, que é sangue do seu sangue. E afirma que esse menino não é uma criança qualquer, é filho dele e ele não está disposto a renunciar a ele. É aí onde a Malu pergunta quem foi que disse que ele é filho dele e deixa o Miguel chocado, que pergunta novamente o que foi que ela disse. A Malu baixa a cabeça e diz que ele escutou muito bem. O Miguel pergunta mais uma vez se ele realmente não é filho dele. A Malu gagueja muito e manda ele ir embora, mas o Miguel diz que não vai embora antes de esclarecer tudo isso e pergunta como pode esse menino não ser filho dele. A Malu diz que o menino é dela e somente dela. O Miguel diz que ele tem que ter um pai e esse pai é ele. A Malu diz que não e que ele não é o pai desse menino, porque o pai dele é o Amador, e deixa o Miguel totalmente chocado. Mas vale deixar aqui bem claro que isso é uma jogada da Malu para tentar afastar o Miguel de seu filho. Peço a você que, se possível, deixe aí o seu gostei e nos conta de onde você assiste nossos vídeos e deixe o seu nome e a cidade de onde você nos assiste. Voltaremos em breve com mais um vídeo. Desde já, meu muito obrigado e até a próxima.